Brasil! Eu sou Bebel Ambrósio e esse é o Pet Quem Pode, seu podcast de estimação. Mais um episódio hoje, estamos com a mesa cheia. Temos um assunto bem interessante, um assunto que eu acho que toca o coração de muita gente. A gente vai falar sobre os cãezinhos sem raça definida. E antes da gente começar, é claro, eu vou pedir para você, já sabe, né, bonitinhos e bonitinhas? Segue a gente aqui nas nossas redes sociais, segue a gente no TikTok, no Instagram, aqui no canal do YouTube. Curte, dá o joinha que a gente gosta. Se inscreve também, ativa o sininho, tá? Assim, sabe? Pega o dedinho, ativa o sininho para receber as notificações quando subir um vídeo novo, um episódio novo, para acompanhar tudo que acontece aqui de legal. Bom, o episódio de hoje, como eu falei, vai ser especial e eu quero dar boas-vindas aos meus convidados. Eu quero começar aqui com o Lucas Rodrigues. Ele é tutor do Nico, que nada mais é do que um pet influencer. Tipo isso, sabe? Ele é um vira-lata, caramelo, bonitinho, carioca, super carioca da gema, gosta de uma praia, entendeu? Garoto propaganda de várias marcas, já faz muito sucesso, ele é super chique, famosérrimo. E tem uma história linda para contar pra gente, né, Lucas? Sim. Seja bem-vindo, muito obrigada. Obrigado. Mas antes de eu passar a bola para você, eu quero apresentar aqui as nossas outras convidadas. A gente está com a Andresa e a Camila. As duas são da área de saúde veterinária. E a gente vai conversar aqui com elas para a gente conseguir aprofundar essa questão de, principalmente, cuidados e bem-estar, qualidade de vida dos animaizinhos que são resgatados, adotados, principalmente como o caso do Nico. Como conduzir, né? Quando você coloca dentro da sua casa um cãozinho resgatado, como conduzir com saúde, com cuidados, alimentação e por aí vai. Meninas, Andresa, seja bem-vinda. Obrigada. Camila. Obrigada. Eu que agradeço. E é isso, vamos começar! Vamos lá. Lucas, conte-me tudo. Como é que o Nico chegou na sua vida? Então, o Nico, na verdade, ele chegou por acaso. Né? Eu tenho uma amiga que faz trabalho voluntário com pet. Então tem uma ONG no Flamengo. Ela pegou o Nico e outros filhotinhos, levou pra casa pra tomar banho. Só que o Nico ficou super feliz quando foi pra casa dela, tomou banho. E ela acabou fazendo lar temporário com ele. Porque ele tava super tristinho lá na gaiolinha que ele ficava, ninguém conseguia adotar ele por isso. Então ela achou que ficando com ele em casa, ele talvez tivesse um acolhimento melhor e talvez pudesse voltar pra ONG mais feliz. Né? Só que nesse meio tempo ela acabou indo lá pra casa fazer uma visita e levou ele de penetra. Ele chegou com ela botou ele no chão, ele foi pro meio da sala, fez um super xixi no tapete. Olha. E ficou pulando igual um carneirinho, feliz da vida. Aí ali naquele momento eu já falei, vou acabar adotando ele, não vai ter como fugir. Não, ele que marcou o território, né? Ele já chegou aqui, gostei, quero ficar, né? Sim. Escolheu. Aí ele fez esse xixi, eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, ele escolheu aqui, então ele vai acabar ficando aqui. Aí acabei adotando ele. Mas você já tinha tido outros cãezinhos? Eu já tinha adotado? convivência com outros cachorros, mas não tinha um cachorro meu. Né? O Nico é o meu primeiro cachorro. Cãozinho. Meu primeiro cachorro. Olha, e você já tinha essa vontade de adotar um cãozinho? Porque uma coisa é você, eu quero ter um cachorro, vou escolher uma raça, vou estudar sobre essa raça, vou lá e vou comprar. É uma coisa. Outra coisa é seu coração ser tocado por um bichinho que tá ali, que você sabe que foi abandonado, você não sabe que história que viveu, o que aconteceu, mas você sabe que foi abandonado. E, né, você está aberto a passar por situações que você, de repente, nem sonha, mas por conta dessa coisa, né, do afeto e tal. Você estava disposto a isso? Você tinha essa vontade? Eu tinha uma vontade, na verdade, de comprar um cachorro. Né? Eu ia ter um cachorro no final do ano. Né? E acabou sendo em fevereiro, o Nico apareceu. Aí acabei ficando com o Nico, mas eu tinha exatamente essa ideia de vou ter um cachorro, vou comprar um cachorro. Que acho que é a primeira ideia que passa na cabeça das pessoas, né? Eu acho que ninguém pensa no tipo, existem cachorros abandonados. Sim. Existem cachorros e por que não? A pessoa sempre idealiza, né? Um Sim. tipo de animal, de um comportamento, né? Mas assim, olhando pra história que você tá falando, né? Basicamente não foi você que escolheu, foi ele que Foi ele escolheu que você. escolheu. E isso acho que é o que torna tudo muito mais emocionante, muito mais especial nessa história toda. Isso deve ter te quebrado, né? Sim. Aquela ideia de comprar ali um cachorro, não, isso fica pra trás. Então, Agora e sim, tipo, exatamente. desconstruiu toda essa ideia, né? Isso é bem legal mesmo. E aí, vamos lá, levou pra casa, quer dizer, já estava na sua casa, Já ficou, estava, não ficou, saiu mais. não saiu mais. Olha, que abusado não saiu ele, mais. hein? Ela queria levar ele de volta, ela, não, tem que levar, tem que fazer tudo pra você. Eu falei, não, deixa ele aqui, a gente vai lá depois e vê tudo. Ele tinha quanto tempo? Ele tinha- lar temporário, né? É, aquele lar temporário que vira- nunca é que vira temporário, definitivo. que vira definitivo. Ele ficou lá em casa já com 2 meses.
Olha. Então, quer dizer, a estratégia dela, ele era muito tristinho. A estratégia dela era, tipo, deixar ele mais... Uma convivência ali com alguém para poder ficar mais felizinho. Uma coisa assim, já destinada, né? Uma coisa já... Sim. Aí com ele, no dia que a gente foi na ONG, eu levei automaticamente pro veterinário, porque ele estava fazendo uso de algumas medicações, eu não tinha conhecimento nenhum. Chegando na veterinária, ela detectou que ele estava tomando medicamentos para a doença do carrapato, só com a dosagem completamente errada, que era o que a ONG conseguia fornecer. Eles não conseguiam fornecer o tratamento completo. Sim. Então, por exemplo, ele tomava 1/4 do que era a dose ideal. E ela foi fundamental ali naquele início, porque ele estava com doença do carrapato, todos os irmãozinhos dele acabaram falecendo, só ele sobreviveu da ninhada, e a gente seguiu todo o tratamento completo com ele. Então, segui com todo o tratamento, ela fazia um acompanhamento diário, todo dia a gente trocava ideia sobre ele, fotos, vídeos, tudo para ela ver como é que ele estava, e foi acompanhando a evolução dele. O procedimento deve ser sempre esse, né? Assim, no caso de um cãozinho resgatado e tudo adotado, levar direto pro veterinário, né? Para ver as condições, não é isso? A gente vê as condições ali, né? Principalmente da saúde dele. Como a gente não tem o histórico, né? É importante a gente fazer essa avaliação mais específica ali no momento. E é muito comum, né? Animais assim de rua e que tem interação com outros animais, né? Acabarem tendo uma infestação, a gente fala que infestação por ectoparasitas, né? Por esses carrapatos. E são infinitas doenças que podem ser transmitidas, né? Doenças sérias, doenças graves. Então, assim, infelizmente, na maioria desses animais que estão na rua, que são resgatados e que chegam lá pra gente numa avaliação aprofundada, né? Tanto física, clínica, quanto com exames complementares, né? Um hemograma completo, que direciona muita gente para essas doenças. Então, assim, é de suma importância mesmo. E a grande maioria, infelizmente, positiva para esse tipo de doença. Né? E, assim, é legal quando a gente consegue pegar no início ali, né? Que a gente consegue ter uma resposta... Que foi a sorte, né, do Nico, né? Infelizmente, nem todo mundo tem essa sorte, né? Mas é de extrema importância, assim, o primeiro contato com o veterinário, o primeiro atendimento, para a gente poder direcionar vocês da melhor forma possível. E o Nico, aparentemente, quando resgatou, ele estava bem, clinicamente, né? Clinicamente bem. E a maioria dessas doenças, elas são silenciosas. Então, por isso que a gente sempre orienta, resgatou o animal, leva numa clínica veterinária para a gente fazer a avaliação e os exames específicos e a gente conseguir tratar esse animal ali mais cedo possível, né? Ainda mais no caso do Lucas, né? Que nunca tinha tido um bichinho para chamar de seu, né? Não tinha essa experiência. Então, quer dizer, o certo mesmo, então, é fazer esse check-up geral. Sim. Né? E aí, na clínica, a gente também acaba orientando ali, como foi o primeiro animal dele. Então, assim, é um mundo novo. Então, a gente tem que apresentar esse universo para ele, dando ali as orientações, as recomendações que ele vai ter agora por um longo período aí. Dali pra frente, né? Sim. E aí, vamos lá. E começou aquela relação de afeto, de carinho, de gratidão. Eles são muito gratos. Eu vejo no olhinho, aquele olhinho que brilha sempre quando te vê. Não é isso? Sim, é exatamente isso. É incrível. Aí, como é que foi? Começou ali a relação de vocês? Começou a relação ali. Eu morava no Arpoador na época. Então, um dos critérios para escolher um cachorro foi... Ele vai gostar de praia. Ele precisa gostar de praia. E com vira-lata existe aquela história. Vira-lata é um cachorro que não gosta de tomar banho. É um cachorro que não gosta de praia. Isso é lenda, né, gente? Sim. Ele veio pra desmistificar tudo isso, né? Exatamente. Aí no primeiro passeio com ele na praia, ele ficou fascinado. Louco. Ficou fascinado. Olha. Ai, que legal. Feliz da vida. Sim. E ele foi aprendendo as coisas muito rápido. Então, assim, na praia ele já aprendeu em comportamento de matilha com outros cachorros, como se comportar, onde ele podia ir, onde ele não podia. Né? Então ele foi aprendendo e foi desenvolvendo muito rápido. Não, mas isso com você ali orientando, Comigo né? ali orientando, você precisou botar algum profissional, algum adestrador, alguém para cuidar do comportamento? Não. Eu segui algumas dicas da internet que alguns compartilham, mas nunca cheguei a precisar fazer diretamente com ele. Porque ele responde rápido. Ele responde rápido. Isso é uma característica do vira-latinha? De responder rápido? Normalmente por eles já terem esse comportamento ali, né, com a gente, de serem bem emotivos, mais próximos, então eles tendem ali a ter um aprendizado mais rápido.
E isso é interessante, né, aproveitando o gancho, é que a gente vê, ele falou assim, ele aprendeu tudo muito rápido, tem aquela questão que o vira-lata não gosta de água, e a gente tem algumas raças que não são vira-latas, né, que tem mais familiaridade com água, por exemplo, o Golden, né? O Golden é muito conhecido por não poder ver uma água porque ele quer tomar banho. Fica doido. O Border Collie é muito conhecido como o animal mais inteligente do mundo, e o vira-lata vem para desmistificar tudo isso. Então, às vezes, a pessoa quer escolher um animal de raça justamente por essas características que vêm. Só que você encontra tudo isso num vira-lata, né? Você encontra um Golden, você encontra um Border Collie, por aí em diante. Então, assim, eles vieram mesmo para desmitificar. E isso é muito legal, você trazer isso pra gente. E é engraçado, essa disposição deles, vocês acham que está relacionado ao fato de, tipo, finalmente encontrei alguém, finalmente encontrei um lar? Essa gratidão que eu falei no começo. Acredito que sim. Com certeza. É incrível, né? Assim, não foi assim, não existem estudos, né, que falam sobre isso, que comprove, mas assim, eu acho que o dia a dia, a troca, né, tudo isso que você falou em relação ao olhar, isso faz toda a diferença, né? Eles Mais do sentem, que qualquer né? estudo. Eles se comunicam, assim, muito bem mesmo. A gratidão deles é sem igual, é fora do normal mesmo. Eles sentem e é mais um sentimento de gratidão mesmo, né? Por ter tirado eles ali daquela situação e eles encontram um ambiente mais familiar, porque o vira-lata ele só quer isso, né? Ele quer ali amor, cuidado, carinho. Então, A gente pega muito também animal, assim, resgatado, que já sofreram maus tratos, né? E que no início tem alguma dificuldade, não com o tutor em si, né? Mas é muito assustado, né? E você vê que aos poucos, o amor que o tutor vai dando pra ele, isso é a maior terapia do que qualquer medicação, do que qualquer tratamento de comportamento animal, qualquer questão de veterinário que trata a parte psicológica ali do animal. Então, isso é a compreensão ali do tutor, essa troca ali, isso muda muito. Eu falo porque a gente já pegou animais assim, né? Que não podia ver uma vassoura cair na clínica, que ficava apavorado. E com o tempo a gente, né, vai criando aquele vínculo, trouxe desde quando resgatou e ficou ali com a gente. E a gente vê o animal já sozinho, andando pela clínica. Aí você vê a confiança que ele deposita na pessoa que ofereceu tudo isso pra ele. O amor salva. O amor Sim, salva. O amor salva. Você passou por alguma situação assim com o Nico? No começo ele é assustado? Você sentiu que tinha algum trauma, alguma coisa? Ou não? Não. Com ele foi muito tranquilo. Só que eu percebi logo que ele era muito inteligente quando filhotinho... você coloca um tapete higiênico para ele poder fazer as necessidades. Ele aprendeu a fazer super rápido. Interessante. E o que acontecia era, eu colocava o tapete, ele ia fazia xixi e fazia o cocôzinho. Eu pegava o cocô, tirava. Com o tempo, tipo uns 2, 3 dias, ele passou a esconder o cocô. Então ele passou a associar que eu colocava o tapete, ele fazia. Eu ia com o saquinho e recolhia o cocô. Você recolhia, jogava fora. Ele e viu deixava o isso. tapete por mais tempo. Ele viu isso, percebeu e passou a querer esconder o cocô também. Então, quando eu não estava em casa, o tapete não tinha cocô nenhum. Aí, quando eu fui limpar a casa, eu comecei a achar embaixo do tapete, embaixo do sofá, nos cantinhos da casa, tudo o cocôzinho dele lá escondido. E era ele que escondia. Gente, que máximo! Que maravilha isso. Ele começou a achar que tinha que fazer o mesmo. É a mesma coisa. Tipo, cadê? Eu fiz aqui e não tá por tá- aqui, né? Tipo, o que aconteceu? Vou ajudar, né? Vou colaborar. Quero agradar, né? Quero a agradar. gratidão, mais uma vez, sobrepondo tudo, a né? gratidão. Interessantíssimo. Gente, que máximo! E com ele eu nem consegui usar um pacote inteiro, porque saindo com ele de dia e de noite, ele passou a associar que ele tinha que fazer na rua. Ele via outros cachorros fazendo, sentiu o cheiro e acabou fazendo também. Então Como ele ele com surpreende. 3, 4 meses já fazia todas as necessidades na rua. Que impressionante. Impressionante mesmo. E a parte física, assim, você sentiu alguma coisa assim que precisava de um cuidado a mais. especial? Ou ele veio... Não, com ele foi super tranquilo. Foi porque só fazer o tratamento da doença do carrapato mesmo, seguir o protocolo de vacinação e vermifugação e foi tudo tranquilo. E fora isso, saúde de ferro. Saúde de ferro. Saúde de um atleta. Pois é. Quando eu fui castrar ele, o veterinário falou, nossa, assim, ele tem saúde de um cão atleta. Caramba. Que legal. Isso é comum? O vira-lata, ele tem mais resistências? Na verdade, assim, ele é um mito, né? A gente ouve muito isso de ser mais resistente, porque a gente não tem ali o histórico familiar daquele animal, né? Então, é diferente das raças, né? Do Bulldog, do Golden, que a gente já conhece ali doenças
predispostas que aquela raça pode desenvolver. O vira-lata, né, o cão sem raça definida, a gente não conhece, o pai não conhece a mãe, então a gente não sabe quais as doenças que eles já tiveram, se ele vai ter ali uma doença hereditária mais específica. Então, isso acaba confundindo ali um pouco com a questão de ser mais resistente, por a gente não conhecer as doenças que eles podem estar expostos a desenvolverem. Geneticamente também, né? Porque como a gente não tem o histórico, como a doutora Camila falou, né? Dessa mistura, né? Não sabe o que é pai e mãe, fica até um pouco difícil. Meio que padronizar, né, as possíveis doenças para o vira-lata, para o SRD. Diferente de algumas raças, como ela mencionou, por exemplo, o Bulldog, né, que tem muito acometimento de questões respiratórias, de trato respiratório, dificuldade. Um cachorro que é muito comum, que é o Shih Tzu, né, que todo mundo hoje em dia tem, acaba sendo mais acometido por questões de pele, né? Então, como ele tem uma raça já mais específica, e normalmente, né, o Shih Tzu, ele precisa ser pai e mãe Shih Tzu também, né, para poder continuar aquela ninhada, a gente consegue estudar toda essa estrutura geneticamente falando. O vira-lata não. Então, pode ter diversas coisas que podem acometer, mas a gente nunca pode padronizar o que ele possa vir ter. Você fica tateando no escuro, né? É mais difícil. E quando acontece uma situação dessa, assim, de um cãozinho muito traumatizado com alguma coisa, que tem, às vezes, uns rompantes de agressividade, de violência... Como lidar com esse tipo de situação? Você, por exemplo, se fosse o caso do Nico, como é que o Lucas teria que lidar com isso? A gente normalmente recomenda a gente ir desensibilizando ali aos poucos, né? A gente não pode chegar também com muita sede ao pote ali para tentar tirar esses traumas dele, porque às vezes pode ser pior, né? A experiência. Mas o que a gente recomenda é principalmente ter ali uma avaliação de repente com um especialista em comportamento para ajudar um adestrador, né? Que a gente vai conseguindo ali desmistificar e ajudar até esse animalzinho, porque os traumas também acabam gerando transtornos para ele mesmo, né? Para o proprietário, para o dono que está ali no momento, que adotou aquele animal. Principalmente o tutor de primeira viagem, Sim, né? Que já não sabe quero como devolver. Não, direito, a gente pega muito isso, né, Camila? Que acaba quero querendo devolver. Não deu certo. E é interessante você falar essa questão do comportamento, complementando a Camila, que hoje muita gente não sabe que a gente tem um profissional médico veterinário, né? Hoje existe essa especialidade, que ele trabalha com o comportamento animal, que nada mais é do que o psiquiatra veterinário. Olha que legal. Então, ele atua diretamente na leitura do comportamento animal, não só dele. A terapia maior são dos tutores. Os tutores vão para a sessão de terapia, é conversado, vocês são principais ali protagonistas do tratamento. E além da questão comportamental, as técnicas, né, que ele vai desenvolvendo ali com a família mesmo do animal, existem também algumas medicações, né, ansiolíticas que a gente pode estar trabalhando através desse profissional com o animal. Então, isso facilita muito. É uma especialidade, assim, mais ou menos nova, né, e que muitas pessoas não conhecem e que faz total diferença, que inclusive eu, como estudante de medicina veterinária, tive que precisar do apoio desse amigo que é comportamentalista e que me ajudou muito na interação da minha cachorra com outras cachorrinhas na minha casa. Então, assim, é bem, bem interessante mesmo. A sua cachorrinha era um cãozinho resgatado? Então... Não era resgatado. Eu já tinha 2 animais, aí eu ganhei mais um. Aí, nesse ganho, a minha outra que já estava em casa, ela não aceitava de forma alguma a que eu tinha ganhado, a nova que tinha chego. E aí, eu falei, o que eu faço agora, né? Não tem como, a gente já pegou um amor, não tem como devolver, foi um presente que eu ganhei, né? E aí, eu falei, não, vamos trabalhar ali o comportamento dela, e conversei com esse veterinário amigo meu, que é o Dr. José, que atua nessa área. E aí, ele foi trabalhando mais comigo do que o próprio animal. Então, assim, o tutor é a figura mais importante aí nessa interação. Porque a gente precisa entender o limite daquele animal, né? E aí isso tudo vai sendo trabalhado, vai ali sendo desenvolvido para ter uma adaptação
boa ali para Pros dois, né? E o ambiente que você oferece também pro bichinho, né? No Sim. caso, com certeza o Lucas ofereceu um ambiente de completa harmonia que fez o Nico cheguei, casa, fiquei, né? não sai mais, né? Então, às vezes é comum você... Vou falar aqui, mas vocês podem me responder. Às vezes deve acontecer de um cãozinho... que legal, um gesto lindo, a pessoa resgatou e tal. Mas, cara, ela botou dentro de uma casa, que tá completamente despreparada para esse receber. bichinho. Isso é comum, né? Muito comum. Muito. E aí o ajuste acontece de que forma? Com um profissional, de repente, né, da área de psiquiatria, Isso, alguém de comportamento. até o próprio clínico também auxiliando, né? A Camila pode falar até melhor do que eu em relação a isso. Porque às vezes as pessoas acabam pegando por impulso, né? Pensa, é fofinho, muitas vezes é bonitinho. assim. Na maioria das vezes acontece muito com filhote, né? E quando chega em casa, né? Às vezes não tem um ambiente ali muito adequado para aquele animal, ou ele começa a destruir tudo, né? Porque não tem aquela consciência que o filhote, ele tá em fase de crescimento, tá em fase de desenvolvimento. Então, é natural, ele vai acabar roendo algumas coisas, vai acabar destruindo algumas coisas. Então, para a gente inserir ele naquele ambiente, a gente precisa fazer um enriquecimento ambiental. Criar um ambiente mais específico para ele também. Porque aí ele não vai destruir tanto as coisas que não podem ser destruídas, que não devem, e ele vai ficar mais ali com os brinquedinhos deles. A gente orienta brinquedos específicos, inteligentes, né? Que vai estimular ali o sistema cognitivo dele, né? Vai estimular o crescimento. Então, isso tudo a gente conversa, orienta na primeira avaliação ali daquele animalzinho. Né? E voltando, assim, mais específico para a questão do SRD, são animais que têm energia, né? Então, assim, a gente pega muitas pessoas que resgatam o animal e aí daqui a pouco fala, olha, me ajuda a compartilhar aqui a foto, eu preciso devolver porque não se deu bem com isso, não se deu bem com aquilo. E não entende a real necessidade que eles têm, né? De um passeio, né? Às vezes a pessoa não tem tempo para levar. Pra eles. Porque pegar o animal não é só pegar o animal. Não é só pegar. Não é só pegar, dar comidinha. Exatamente. Não potinho de água, potinho de ração e acabou. Não, aquele animal ele tem necessidade. Então, ele precisa gastar energia, ele precisa passear. Imagina a gente dentro de um apartamento, sozinho. A gente teve uma amostra na pandemia, né? Que a gente não podia nem sair de casa. Então, assim, para aquele animal é difícil ele, nos primeiros dias, por isso que nos primeiros dias a adaptação é difícil, né? Para outros animais não, né? Então, assim, é muito individual. Depende de cada personalidade ali, tá? Mas a gente precisa saber as necessidades deles, né? Disposto, de passeio, de acompanhamento, médico veterinário, as vacinas, né? Tudo direitinho para ele poder viver ali. E assim como a gente, né, seres humanos, a gente vem desenvolver ansiedade, né, e depressão, os animais também são cometidos por essa doença, né? E qual é a forma que eles refletem isso? Lambição de pata, queda de pelo, irritabilidade, agressividade. Então, assim, estar atento aos sinais é de extrema importância. Incrível. Você não passou por nada disso comigo, né? Porque pelo que eu percebi, você queria uma pessoa pra ir pra rua, pra ir pra praia, pra ir brincar. E ele tem muita energia. Sim, ele tem muita energia. Então casou perfeitamente. Ele filhotinho já fazia passeios de 2-3 quilômetros tranquilamente. Caramba! Um atleta mesmo. Olímpico. E ele teve essa fase da agressividade. Que eu acho, eu imagino que seja uma fase que acometa todos os cachorros, né? Sim. Ele teve ali do 8 meses a 1 ano e 2, que foi o auge que eu falei, tem que castrar. Vamos castrar para ele poder dar uma baixada nessa testosterona. Mas o que acontecia? Ele vai pra praia, então ele fica solto, ele já se habitua já a andar solto na praia. E teve uma vez que um cachorrinho, um York, tentou montar nele e ele simplesmente partiu pra cima do cachorro. Só que assim, é um York. É um cachorro micro. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas se ele fosse um cachorro um pouco mais agressivo, teria acontecido uma tragédia. Né? Então ali eu falei, não, assim, a gente precisa fazer alguma intervenção, ver alguma coisa. E eu já estava pensando em castrá-lo. Ali foi a decisão final. Falei, vamos castrar, e acabei castrando ele.
No que castrou, ele mudou completamente o comportamento. Ele ficou um cachorro muito mais sociável, ele ficou um cachorro mais obediente, né? Porque eu tive algumas situações com ele na praia, de ir com ele no arcoador. Ele fazendo pirraça pra não ir embora. Mentira! Fazia. Tipo o que ele Personalidade. fazia? Jogava no chão. Não, ele cria o Rolava. cachorro ele cria uma distância de segurança do tutor pra ele. Sim. E eu não tinha noção disso. Então, assim, ele andava, eu andava e ia andando. Então, assim, chegou um momento, teve um dia que do arpoador eu fui pegar ele quase no Leblon. Pela praia. Caramba! Que louco isso! Aí quando eu entendi Ele que é eu tinha que... danadinho, hein? sim. Inteligentíssimo, né? Muito inteligente. Sim. Vira-lata, ele acaba tendo essa... Aí é uma inteligência. É um instinto de sobrevivência Sim. que eu acredito que seja maior com o vira-lata do que com outros cachorros. Que eu acho que eles não passaram por essas situações e ele acabou passando, né? Exatamente, por É, todo o histórico que você não sabe. Sim. Não conhece. Ninguém conhece. É desconhecido pra todo mundo. Mas, ô Lucas, pra você, em algum momento você foi buscar ajuda? Tipo, olha, eu preciso aprender a lidar aqui com o meu cãozinho, preciso conhecer um pouquinho mais. Você teve essa necessidade? Não, Foi tudo intuitivo. tudo Que intuitivo. bom. É, muito bom, mas geralmente não é assim, né? Não. Porque o Nico, ele foi mais É porque o Nico é muito tranquilo bonzinho. mesmo. Essa leitura que você tem dele É. também, isso acaba colaborando muito. E agora trazendo a questão da castração, né, que ele chegou a mencionar, que colaborou, ajudou, né, com o comportamento, a Camila pode até falar um pouco melhor do que eu nesse sentido, né, que tem essa questão hormonal de fato envolvida, né, Camila? Eles acabam querendo marcar território, né? E aí, uma das questões da agressividade, nessa fase ali, foi em torno de 1 ano, né? Um ano. Isso é característico É, de característico. hormônio. Aí a Então, quer dizer, gente- não tem nada a ver com aquela coisa de um trauma, alguma coisa que faz ele ficar agressivo especificamente. Não, Pode ter. Alguns podem ter o trauma associado também, tá? Mas pela a questão que ele trouxe aqui, né, de que o outro cachorrinho foi montar em cima dele, né? Então a gente já suspeita ali que pode ter sido mais por questão de território mesmo, Entendi. tá? E aí o animal, ele tá ali naquela fase ali, saindo da adolescência para adulto, né? Ele fica com os hormônios mais aflorados. Então, eles acabam tendo comportamentos, às vezes, até com o próprio responsável, né? De ficar montando na perna ou almofadinha em casa, né? Não sei se o Nico chegava a fazer isso. né? Não, graças a Deus, Ah, essa bom. fase ele não teve. Mas eu já ouvi relatos que acaba sendo normal. Urinando em vários lugares, da Disputando casa. mesmo o território, e isso acaba condicionando a agressividade contra os animais, né? E é legal a gente falar sobre isso, porque muitas das vezes também a gente recebe proprietários, né, Camila, que falam assim, vou castrar exatamente o que você disse, para poder ajudar, porque hoje foi a gota d'água, ele atacou outro animal e deposita toda a expectativa na cirurgia, né? Na castração. Então é importante a gente, enquanto profissional, né, explicar que sim, a castração tem um fator ali que pode ser positivo, mas após aquilo dali, a gente tem que entender que se era só hormonal ou se tem um fator Da comportamental personalidade dele. junto, né? Porque assim, a gente sempre explica que a castração colabora não somente na questão comportamental, mas em evitar algumas doenças, Qualidade outras de questões, vida. qualidade de vida, né? Mas assim, às vezes o proprietário também é um pouco ansioso, né? E tipo, castrou uma semana depois, ele não Vai ficou ficar calmo, calmo. doutora. E a gente explica, Tem né? alguma Que outra o coisa ovo por trás. tem outra coisa por trás. Além do comportamento, é uma informação importante, é uma dica, né? A gente está falando sobre isso aqui, que por mais que você castre, a questão hormonal, o hormônio ainda fica circulante no corpo do animal. Então não é algo imediato. Você castrou, eu cortei todo o processo hormonal. Não, é um processo. Você castra, mas o hormônio ainda fica ali. Todo o hormônio que ele está em circulante. E aos poucos isso vai se acabando, né? Então, o animal que não tem o fator comportamento é resolvido de fato com a castração. E o animal que não é só a questão do hormonal, Sim, tem o fator da comportamental também, personalidade, se for da personalidade. personalidade Então, isso é dele. muito bom, é muito, muito legal, estar bem claro para o tutor entender, né? Ambos os lados aí, hormonal e comportamental do animal. É bom mesmo, porque esclarece, né? Às vezes você não tem... Aquela história, está sempre tateando o escuro, né? Quando você tem um bichinho resgatado. Você não sabe o que aconteceu com ele, você não sabe o que ele viveu, por onde ele andou, né?
E o que aconteceu com ele? Então, quer dizer, quanto mais você vai descartando, né? Você vai descartando, vai para exclusão, exatamente. Vai para exclusão. Você vai encontrando um caminho que dá felicidade. No seu caso, acho que a felicidade ela bateu na sua porta ali no primeiro dia, já foi tudo lindo e maravilhoso, né? Sim. Agora, vem cá, como é que ele foi aos poucos se tornando influenciador, gente, digital? Conta isso. Então, a história dele com o Instagram começou, na verdade, em função da ONG, né? Porque a ONG queria um reporte diário dele para poder saber como é que ele tava. Eu falei, gente, sim, eu não tenho condições de ficar tirando foto, mandando todo dia, toda hora. E era coisa assim, por exemplo, 9 horas da noite, você esqueceu de enviar foto. Eu falei, gente, assim, eu tô trabalhando, então não consigo conciliar tudo. Aí eu criei um Instagram, falei, gente, todo dia eu vou postar alguma coisa dele e vocês vão acompanhando. Então eu começava a fazer passeios com ele, levava ele pra passear na lagoa, tirava foto. Pra eles poderem acompanhar essa em tempo real ali, sim, né? Que bacana a ONG ter esse tipo de atitude, né? De acompanhamento. Quer dizer, para ter certeza que ele foi para um lar bacana, que vai cuidar bem e tal. Que legal. Isso é legal porque há um tempo atrás não tinha muito movimento em relação a isso, né? Tinha as ONGs que faziam as doações e normalmente não acompanhavam. Hoje algumas impõem, né, alguns critérios, às vezes até castração, ou já leva castrado, ou então combina com o proprietário, né? Pega toda uma ficha, né? Tipo uma entrevista mesmo, como se fosse uma entrevista de emprego, basicamente. De adoção responsável. Eu ia falar isso, responsabilidade. É uma vida que você vai ter uma responsabilidade ali. E é legal que isso vem ganhando força, né? Que ao mesmo tempo que vem ganhando força em relação à proteção animal, também a questão da medicina veterinária como um todo, né? Acaba trazendo também a importância de inserir esse profissional na vida desse animal para dar qualidade de vida e saúde. Dúvidas. Qual é o nome da ONG? Foi Animais das Comunidades. Fica ali no metrô do Flamengo. Ah, legal. Ó, pra quem é do Rio de Janeiro aí, tá vendo, gente? Uma ONG bem bacana, né? Bem compromissada, bem responsável. Pra quem, né, se tiver interesse aí, adotar um cãozinho. É só cão? Tem outro? Tem cão, gato. E geralmente são animais resgatados das comunidades. O Nico, a história dele, ele veio resgatado da comunidade do Jacaré. Então ele foi resgatado junto com mais 9 filhotinhos numa caixa de feira. O protetor Joelson entrou na comunidade e saiu resgatando todos os filhotinhos que ele via. E todos os cachorros. Abrigou e colocou para adoção. E assim, essas pessoas são de se admirar, né? Porque é um trabalho grande que envolve esforço, dedicação, né? Não é fácil não, mas assim, a gente acaba vendo o fruto através da história de vocês. Isso é bem bacana. É um ato de amor, né, gente? Sinceramente, eu acho que tudo que está relacionado a você cuidar de uma vida, seja humana, seja animal, né, você, tá ali, foi abandonado, bebezinho, o que o seu lado humano fala? Eu vou ajudar, vou salvar. Então, eu acho que é um ato de amor, de caridade, de humanidade. Eu acho bonito e eu acho que a gente tinha que passar como corrente, passar isso adiante, né? Enfim, mas aí me fala, aí começou a postar nas redes sociais e tal, e por enquanto para poder passar lá para a ONG que estava indo tudo bem. E aí? Aí fez o acompanhamento das ONGs, aí as fotos dele começaram a viralizar em movimentos. Por exemplo, existia o projeto de lei para liberar cachorros na praia, e as fotos dele começaram a viralizar em prol desse movimento. Então, eu acabei entrando em contato com as meninas que faziam parte do projeto, hoje em dia virou lei, então é liberado o cachorro nas praias do Rio de Janeiro. E dali ele começou a sair fotos dele no Jornal Extra, no Jornal Globo, em diversos canais de mídia. Aí as marcas começaram a entrar em contato, em busca de parcerias. Gente, que máximo. Hoje ele é garoto propaganda de várias marcas, super famoso. E ele tá com quantos aninhos agora? Ele tá com 5 anos. 5 anos, só que todo mundo que conhece fala que ele tem no máximo 2, porque não acredita. Que com tanta energia ele tem já 5 anos. A gente chegou, ele já recebeu a gente, né? Todo energético ali. De filhote eterno. O Nico tá aqui, gente. Ele não pode estar dentro aqui do estúdio no momento da gravação, mas ele tá ali fora e aí todo mundo teve a oportunidade de conhecer. Ele realmente tem muita energia. Né? Ele é feliz, ele é um cãozinho feliz, simpático. Ele é um cão feliz, isso é muito legal de ver, porque acaba voltando para aquela coisa que eu falei, da gratidão. Ele tem gratidão por ter sido escolhido ou por ter te encontrado, não sei. Né? Alguma coisa ali, ele tem essa... Já tinha ali um propósito. Ele é feliz, isso é muito bonito, muito especial. Mas aí, vamos lá, aí... Eu quero saber de você agora, Lucas. E isso aí é legal, meninas, vocês devem também ter cases, assim. O que mudou na sua vida
Porque você tinha um propósito. Um dia eu quero comprar um cãozinho assim, assim, assado. O que mudou na sua vida ter adotado, tudo ter mudado, os planos mudaram, e o Nico ter entrado na sua vida do jeito que entrou e com a personalidade que ele trouxe, essa energia que ele trouxe. O que mudou em você? Então, na verdade, eu tinha aquele desenho do cachorro inteiro, um cachorro para me acompanhar. Né? E hoje em dia acaba sendo diferente, acaba eu acompanhando muito ele. Então, eu fui muito workaholic por muitos anos da minha vida. Então, com ele me deu uma certa estabilidade. Ele me tranquilizou em diversos momentos. Então, assim, eu tinha aquela programação de sair com ele de manhã, sair com ele à tarde. Ele é um cachorro que ele não anda com outras pessoas, ele só anda comigo. Então, ele acabou me trazendo essa leveza, sabe? Ele acabou me desacelerando no momento que eu mais precisava. Ele me desacelerou muito. Trazendo uma rotina saudável para você também. Isso é ótimo. Então, assim, acordo todo dia para andar cedo com ele, por ele. Ir à praia, mais por ele. A motivação do que que ele traz para você. Então, assim, o Lucas indo pra praia, o Lucas vai pra praia 2, 3 vezes no ano. O Lucas indo pra praia comigo, ele vai 700 vezes ao ano. E reforça seu contato com a natureza e tudo isso, né? Contato com outras pessoas, outros cachorros. Mas você estava disposto a isso, né? Sim. Mas não imaginava que seria dessa forma. Intenso, assim, né? Eu imaginava ter um cachorro para ir comigo onde eu queria. Não que eu precisar mudar a minha rotina para ter a basicamente, a gente adota um cachorro pensando em mandar nele, mas é ele que manda em você, né? Quase isso. É quase isso. Então foi muito positivo, né? Foi. Porque você mudou. É uma coisa que eu recomendo para todo mundo, é ter um cachorro. As pessoas precisam ter cachorros em casa. Por quê? Te traz uma outra visão de mundo. Você olha o mundo de uma forma que você não enxergava antes. Eu acho que isso muda muito. Que incrível. Muda a visão que você tem de outras pessoas. O cachorro, ele conecta muitas pessoas. É Connecting Dogs and People. Ele conecta pessoas e outros cachorros. Então, existe uma comunidade de cachorros muito forte. Não só no Rio, mas eu vejo assim no mundo. As pessoas se conectam muito. Então, assim, através de rede social, através de grupos de WhatsApp, pessoas que se encontram em lugares. Por exemplo, existem grupos de parcões. Provavelmente o parcão aqui do shopping já tem um grupo de WhatsApp. Com certeza. Né, é um parcão enorme, lindo. Sim. E eu acho que a inocência também que ele traz, né, assim, pro seu dia, num mundo tão conturbado que a gente vive, tão acelerado, você chegar em casa e você olhar que, assim, nós somos o mundo dele, né? A gente tem o mundo inteiro, mas nós somos o universo para eles. Então, assim, eles olham pra gente e aquele olhar, tipo, desmonta a gente toda, né? E então eu acho isso muito legal, o jeito da inocência que o animal assim traz pra gente, embora o mundo esteja com tanta maldade, né, tantas coisas assim, eles quebram esse paradigma. Eu ia né? falar isso, eu acho que você chegar em casa no final do dia e ter aquele bichinho que o cara não tá te pedindo nada. Nada, exatamente. Ele só tá muito feliz porque te viu. Muito feliz eu acho que é isso que você estava querendo dizer, assim. Sim. As pessoas precisam disso, porque no mundo conturbado que a gente vive, pós-pandemia, que acabou balançando a cabeça de muita gente, o animalzinho, ele tem essa coisa pura de eu só quero brincar, eu só quero você por perto, porque eu gosto muito de você. E é tão gostoso isso, essa sensação, né? Eu acho que o que une as pessoas, eu acho que é essa coisa do afeto, do afetuoso, do carinhoso, do amorzinho, né? Dessa coisa... E é legal você falar isso, porque principalmente pós-pandemia, né? Muitos seres humanos foram cometidos por doenças como depressão e ansiedade, né? Não só os animais. E os animais foram peças, né? Essenciais ali para o tratamento dessas pessoas. A gente pegou muito lá na clínica pessoas que não tinham animais de estimação e depois da pandemia falou assim, não, peguei durante a pandemia. Tem até um apelido, esse daqui é o cachorro da pandemia, eles falam assim, os proprietários. E eles revelam pra gente o quanto o animal salvou eles durante esse período. E isso pra mim assim, não tem preço a gente ouvir uma coisa dessa, né? Sim. E salva mesmo. Salva mesmo. Não duvido disso. Com certeza. E vocês, eu perguntei isso para eles, mas eu queria saber assim, vocês conhecem histórias de pessoas assim que também transformaram a vida? Quando pegaram um bichinho resgatado, adotaram um bichinho, assim, algum cliente de vocês, algum paciente, né, o dono de um paciente de vocês, que também tenha transformado a vida. Que a gente está falando agora tirou muita gente de depressão e tal. Vocês têm algum caso assim legal que vocês lembram? Você lembra de algum específico? Olha, lá na clínica Pensando. A gente tem alguns casos, sim. Principalmente
Pode Pode falar. falar. Principalmente, às vezes, alguma pessoa que perdeu recentemente algum animal, né? E aí acabou adotando outro e ele veio como uma cura ali profunda mesmo, né? De toda aquela história triste que passou. Então mudou, assim, foi o que eu falei, mais no sentido psicológico mesmo. O animal virou a terapia daquela pessoa, né? Virou aquela pessoa que tinha um acompanhamento com um psiquiatra, um psicólogo, ou até então fazia uso de medicações, né, para depressão e ansiedade. A gente vê muitas pessoas trazendo esse histórico e falar, olha, depois que ele entrou na minha vida, isso mudou. Principalmente criança, né? Criança Na pandemia, acho que também. muita criança ficou ali naquela fase de alfabetização e tal, não podia ir à escola. Então, assim, eu vejo... eu vi alguns casos, assim, de crianças muito agitadas ali e botou um bichinho dentro de casa, um passarinho, um peixinho, um gatinho e já deu uma transformada no lar, né? Sim. Isso com certeza foi fundamental. Agora, também teve muito abandono, né? Sim. Muita gente não Isso deu é um conta. outro lado, Na tem pandemia as duas faces. e o negócio cresceu muito, né? A gente tive acesso faces. a alguns números, assim, hoje a gente tem no Brasil esse papo de 30 eu milhões acho que de cachorros comparado a abandonados. outros países, né, nós somos, acredito que disparado aí nessa questão de abandono de animais. Você pega, assim, Estados Unidos, né, tipo Canadá, esses outros países, assim, de primeiro mundo, né, digamos assim, onde eles conseguem fazer toda uma gestão, né, você não vê animais abandonados, o tanto que a gente vê aqui. Aqui tem muito. Aqui tem bastante. E o que vocês atribuem? O que leva uma pessoa a abandonar? Aí não digo nem de peguei um cãozinho adotado, não me adaptei, quero devolver. Não. Às vezes a pessoa comprou, fui lá, gastei, investi, comprei a raça que eu queria, mas não quero, não deu certo. O que vocês atribuem isso? Falta, de repente, de conhecimento? Sim. Antes de pegar. Na maioria das vezes. Antes de pegar. Antes de pegar. Na maioria das vezes é a falta de conhecimento das necessidades que aquele animal vai precisar, né? E a gente sempre vê esses abandonos associados a essa questão, não só a financeira, né? A financeira ali envolve bastante, é um fator determinante. porque como a gente falou, né? Aquele animal ele vai requerer alguns cuidados, né? Então tem a questão do tempo, às vezes a pessoa não tem tempo, do gasto, né? Se surpreende que o animal fica doente, né? Então isso tudo vai somando ali para aquela pessoa que não estava preparada, que ela achou que seria só adotar, colocar a raçãozinha, a aguinha dele ali e pronto. E isso não é só com vira-lata, né? Como a gente já mencionou, Exatamente. né? A particularidade de alguns animais, genética, né? Como o Border Collie, que é um animal muito inteligente, ele acaba demandando muito de energia. Ele é um cão super ativo. Então, basicamente, uma pessoa que adota um Border Collie ou pega um Border Collie tem que saber que a sua casa em algum momento vai ser destruída por ele, né? E você tem que entender, ou eu programo minha casa para receber, ou eu dou um espaço para ele, um quintal, algo do tipo, né? Ou eu realmente tenho que estar disposto a que aquilo aconteça. Então, muitas pessoas pegam tanto o SRD, que é energético, como ele, né? Ou um Border Collie, que seja, sendo de raça ou não, isso não importa. Mas não procura entender como que é o comportamento daquele animal antes de adotar. E aí acaba abandonando. E aí isso acaba animais na rua, né, que não são castrados, acaba criando uma população... Superpopulação. E acaba, enorme, né, fugindo do controle. E aí então, a gente é mais a falta de conhecimento de informação. mesmo, de conhecimento e de necessidades que aquele animal vai precisar. E com isso, qual é a dica que vocês dão, assim, para uma pessoa que quer hoje, eu quero ter um cachorrinho, eu quero adotar, ou eu quero comprar um cachorrinho. Qual é a dica que vocês dão para essa pessoa? A dica que eu dou é sempre procurar ali entender quais são as suas condições e entender as condições que aquele animal também precisa, né? Você precisa ter tempo, você precisa ter condições financeiras, porque o gasto com o animal é alto, né? Então, para você dar uma qualidade para aquele animal, você precisa ter conhecimento. Então, eu recomendo sempre buscar ali informações, né, específicas
do ambiente que ele precisa ali para se desenvolver, das necessidades que ele tem. E assim, é muito comum a gente pegar proprietário que pegou o animal e vamos lá para a primeira consulta e fala, doutora, eu vim aqui para fazer tudo porque me fala tudo, não me esconde nada. E recentemente, até legal mencionar essa história aqui, a gente recebeu uma proprietária lá na clínica que ela não tinha pego ainda um animal. E ela foi lá para conversar com a gente e falar, olha, eu tô para pegar um animal tal dia, ainda não peguei. E eu queria conversar com você, saber quais são as principais doenças que ele está exposto, né? Esse filhote adquirir ao longo da vida, né? Como que é o comportamento desse animal aqui, quais são as vacinas e, sobretudo, o quanto eu gastaria mais ou menos durante esse processo. Porque é um isso é legal. Ela tá, exatamente, ela está se Entendeu? precavendo para ver se antes de tomar atitude. Condições, Exatamente, ela legal. disse justamente isso. A gente ficou num bate-papo de 1 hora lá na recepção da clínica conversando. E eu parabenizei ela pela atitude dela ter procurado a gente, né? E falei, olha, assim que você pegar o animal, ela decidiu de fato que realmente pegaria depois dessa conversa. Vou levar para vocês, né, lá para a clínica e a gente vai começar com atendimento pediátrico, porque é um bebê, então a gente fala com atendimento pediátrico, para começar a inserir toda a questão de alimentação, vermifugação, né, e vacinação. Então fica a dica, né, para quem tem desejo de ter um animal. A gente é super acessível, o veterinário tá ali, né, e além de pesquisar, que hoje em dia tem internet que auxilia muito, a gente sempre está à disposição ali para poder colaborar e tá junto nessa decisão aí de aumentar a família. Sem dúvida, eu acho que buscar informação é o mais importante. E estar disposto, né? No seu caso, né, Lucas, você esteve disposto a mudar a sua vida. Você se abriu, você se permitiu a isso, né? Sim. Tem gente que não consegue, porque trabalha muito, ou porque tá, enfim, tem milhões de outras coisas, né? Tem gente que não tem essa disponibilidade. E você conseguiu proporcionar para o Nico um ambiente, porque você também cedeu a ele. Você, sim, né? Sim. Você e eu criei também um planejamento. Então, assim, quando eu decidi adotar ele, eu falei, ele vai viver comigo uma expectativa de 20 anos. Então, assim, eu preciso ter esse planejamento, preciso entender que, assim, ele vai viver comigo por 20 anos. Porque é exatamente como você falou, se as pessoas pegam o cachorrinho filhotinho, acho que o cachorrinho vai ficar filhotinho a vida inteira. E não é assim. E não é assim. E conforme o cachorro vai crescendo, as necessidades vão mudando. Mas é importante você ter esse conhecimento, é importante ter esse preparo, não só financeiro, mas psicológico também. Você precisa entender quais são as condições do cachorro. O que você vai precisar fornecer para ele, né? E é perfeita essa sua colocação, porque ao longo do tempo a gente tem um animal, comparando o humano para ficar fácil, né, para todo mundo entender. Tem um bebê, tem um filhote, tem um adolescente, tem um jovem, tem um adulto e tem um idoso. Os animais também passam por essas fases. E você falando sobre isso, cara, ele vai durar uns 20 anos aí comigo, eu tenho que me planejar. Isso é de extremamente importância e a gente fica muito orgulhoso de ouvir isso, né? Isso é muito legal, porque vai chegar a fase da geriatria, que é a fase em que ele vai estar idoso. E os cuidados que ele vai requerir são exatamente o cuidado de uma pessoa humana, né? Ele vai ter as limitações dele, de visão, de locomoção, de fisiológica, né? E você se preparar para isso, estar disposto a estar nessa fase e não abandonar, que a gente vê muito isso também. Abandona idoso, né? É muito importante, porque o idoso... porque tem muita gente que fala assim, mas eu não vou fazer porque ele já tá velho, já tá no fim da vida. Não, são exatamente esses animais que precisam da nossa atenção, do nosso cuidado nesse momento, né? Eles viram uma criança novamente. Então, assim, a gente pega, assim, o humano para poder ficar um pouco mais fácil, né, das pessoas entenderem das necessidades que um idoso humano tem, é basicamente a necessidade que um animal idoso também vai ter. Alzheimer, todas essas questões, assim, os animais também idosos podem ser acometidos. E, assim, o papel do tutor nesse processo, ele é fundamental para poder dar um apoio para os nossos velhinhos, né? Dá muito amor, né? Muito amor. Dedicação. Dedicação vai demandar dinheiro, porque vai demandar muito mais do seu tempo. Não só financeiro, né, Camila? Mas do seu tempo, da sua disponibilidade em fazer uma fisioterapia, se for o caso, né? De estar com ele em sessões de fisioterapia, de estar com ele mais presente no veterinário, um pouco mais presente. Então, assim, às vezes é nesse momento que a pessoa fala, não dá, vou abandonar. A gente pega muito isso, né? É muito a adoção, ela envolve muito... Você ter um animal envolve essa questão de ter o planejamento. De ter exatamente a consciência ali que você
vai ter essas situações, né? De você tem que estar com um psicológico preparado. Você tem que tentar ajustar o tempo, porque aquele animal vai demandar, né? Hoje em dia a gente tem as possibilidades de creche, né? De passeador. Sim, Então a gente Rio. consegue ali, algumas pessoas que não têm muito tempo, a gente consegue fazer essa associação. É como se fosse um filho, né? Literalmente. Uma criança ali Totalmente, é um filho. totalmente. Então, a gente vai adaptando ali a rotina. Então, assim, algumas pessoas precisam entender que precisa estar disposto, né? Se abrir a essa questão, para poder ter ali o animal. E como você falou, tem tantas ferramentas hoje em dia, né? Tem tanta coisa, um leque de oportunidades para você lidar, né? com as adversidades que aparecem, os desafios que aparecem e tal. Um mercado que cresce muito, né? Cada vez as pessoas mais. estão consumindo demais e está surgindo hotel, né? Tem uma bastante série de coisas, né? Então, assim, a gente tem possibilidades ali para a gente evitar o sofrimento desse animal ali, evitar abandono, né? Porque o animal, às vezes, ele já se apegou àquela pessoa. Então, chega assim, 2, 3 anos e a pessoa abandona. Ai, gente, é cruel. É muito cruel mesmo. É muito triste. E mesmo com tudo isso, ainda tem muito abandono aqui no Brasil. Sim. Você passou por alguma situação assim difícil, desafiadora com ele? Alguma coisa assim que você falou, caramba, como é que eu vou lidar com isso? Ou não? Foi sempre fácil e divertido. Não, acho que Porque parece que é fácil e divertido. Não, eu acabei levando, na verdade, tudo pela diversão. Então, acabou fluindo tudo tranquilamente. Um período que foi bem conturbado foi a pandemia, né? Que ele com muita energia. E o melhor brinquedo para ele é outros cachorros. Então, esses brinquedos ajudaram bastante no período de pandemia. Só que eu pensei, eu preciso ter outro cachorro para ele ter companhia. E ao mesmo tempo as ONGs não conseguiam viabilizar as adoções, né? Porque não tinha como fazer as feirinhas de adoções, não tinha como fazer os contatos com outras pessoas. Bem lembrado. Então ali a gente começou a fazer lar temporário, né? Então a gente fazia o lar temporário, o cachorro ficava com a gente morando por um período até que ele fosse adotado. Então assim, todo esse período de pandemia a gente chegou a ficar com 5 cachorros. Né? Não ao mesmo tempo, tipo, pegava um, ele era adotado aí vinha um segundo. E o Nico conseguia se dar bem com todos eles? Conseguia. É a vantagem dele, né? Ele é uma sociável, vantagem, Porque tem animais que têm essa dificuldade, né? Que às vezes tem que ter toda a separação, né? Mas que bom que pra ele foi fácil. Não, com ele foi bem tranquilo. Ele conseguiu se adaptar bem aos cachorros. Gente, que bonitinho. Ele nasceu ele pra é você. Ele é um ponto fora da curva. Muito, né? Muito. Que bonitinho. Ele é uma simpatia. É uma simpatia. E eu acho assim também, né? Tem a questão do animal, sim, mas você, desde o momento que você falou, eu vou pegar ele, você assumiu esse compromisso, você deixou a sua mente muito aberta para tudo. Então, foi quando ela perguntou, né? Você vê alguma dificuldade, tirando a questão da castração, que ele tinha ataques em outros animais, assim. Tudo foi muito fácil, né? Porque você já estava com aquilo disposto a passar por aquilo ali da forma mais natural e mais gostosa possível. Foi aproveitando cada fase, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas. O animalzinho, às vezes, ele pode começar a ter comportamentos mais inapropriados ou começar a ficar mais agitado e tudo mais. Isso também pode estar relacionado, por exemplo, vamos supor que o Lucas tá lá, tá tudo bem, peguei o Nico, poxa, vida feliz, vida boa e tal, mas aconteceu alguma coisa na vida do Lucas que ele não vai conseguir mais estar tão disponível pro Nico. E aí, por conta disso, o Nico muda de comportamento. Começa a ficar mais assim, mais assado, mais agitado, não sei o quê. Nesse caso, porque pode acontecer, né? Adversidades acontecem na vida das pessoas. Nesse caso, como é que se deve conduzir? Eles acabam sentindo, né? Quando tem o animal, sem dúvida, uma mudança ali no ambiente, na rotina deles, eles acabam sentindo um pouquinho mais, né? O que a gente recomenda, na maioria dos casos, é tentar buscar ali ajuda, né? Se de repente ou algum parente, algum conhecido também que possa dar ali um suporte naquele momento, dependendo da situação, né? Que
o que aconteceu, o que ocorreu ali, para o Lucas, de repente, ficar mais ausente, né? Para ele não sentir tanto aquele afastamento ali, né? Porque muda de uma hora para outra. De repente, ele estava ali numa rotina super ativa, indo para a praia direto, e aí, de repente, aconteceu alguma coisa, mudou bruscamente, ele não entende direito o que pode estar acontecendo e ele acaba também sofrendo com aquilo. E é legal, desculpa te interromper. Não, pode falar. Trazer esse assunto, enquanto vocês falavam, passava um filme assim na minha cabeça. A gente pega muito proprietário, tutor, né, cliente que adotou um animal, independente de estar na pandemia ou não, e falava assim, eu sempre trabalhei de home office, em casa, né? E agora, doutora, eu preciso voltar para o escritório e ele está extremamente ansioso. Na medicina veterinária, a gente chama isso, muitas das vezes, de ansiedade de separação. Né? Isso é um ponto, porque o tutor, ele convivia todos os dias ali com aquele animal e ele precisa retomar a rotina dele de trabalho, né? E muitas das vezes, isso influencia na saúde do animal. Como? Esse animal deixa de comer. Só come quando o proprietário chega em casa e ele começa a observar isso, que deixou o potinho de ração e tá do mesmo jeito em que ele saiu. E o animal tá emagrecendo, né? Ou tá lambendo muita pata. Olha, eu não consigo dormir porque lambe muita pata. Desde que a gente descarte, né, questões patológicas de doenças associadas, a gente chega num senso de comportamento. E isso é todo um trabalho que tem que fazer, né, para poder tentar encaixar a nova rotina do tutor, de fato, que não vem impactar tanto a ponto de afetar a saúde desse animal. Mas é muito comum isso acontecer. Acontece, né? Eu imagino. Porque no caso desse, por isso que eu perguntei, o que se faz? Como é que se deve conduzir nesse caso? Porque se o Lucas tivesse que mudar toda a vida dele por conta de trabalho ou qualquer coisa que fosse, o Nico vai ter que se adaptar de algum jeito. Sim. Vai ter que arranjar alguma maneira ali de... termo ali, né? Ou a gente criar ali um ambiente para ele ficar mais entretido ali. Ou a possibilidade de algum amigo ou algum familiar para tentar dar uma atenção. Passeador, creche, a gente vai... Então, nesse caso, será que entra alguém de comportamento, um adestrador? Sim, também. Hoje em dia tem muito no mercado, né? Muita empresa pet que disponibiliza diversos tipos de comedouro, inteligente, interativo. E aí, isso a gente usa muito na nossa rotina, né? Então, é um trabalho em conjunto, né? A gente pode utilizar algumas medicações, como algum ansiolítico, né? Ou a gente começa pelo mais básico, dependendo da situação, com essas questões que tem no mercado interativa, né? E aí deixa ali à disposição, né, para esse animal, para ele brincar nesse momento em que o tutor não tá. E a gente vai instruindo, olha, o brinquedo não é para deixar à disposição dele, porque aquilo vai se tornar comum. Então, ele não vai se atrair mais pelo aquele determinado brinquedo. Então, a gente vai instruindo, quando você sair, deixa esse brinquedo, mas quando chegar, você tira, né? Para aquilo ser uma novidade. Porque uma coisa que fica ali o dia inteiro, ele não vai... perde o interesse. Então, assim, são pequenas estratégias, né? Vai adaptando, que a gente vai adaptando a rotina da pessoa e do animal. Mas nem tudo está perdido, né? Tem como salvar esse animal. Porque tem coisas que não tem muito o que fazer. Não tem, né? Surgiu o problema. E agora? Tem que tentar dar um jeito de resolver para não abandonar. Porque exatamente. É o que a gente quer tentar fugir do abandono, né? Desse problema que é tão grande no nosso país, né? Então, quer dizer, eu acho que tudo se resume ao gesto de amor, né? Você fazer as coisas com boa vontade, com amor, com carinho, né? Sim, e você procurar um profissional, né, capacitado, instruído para isso, para poder te ajudar, que é o médico veterinário, né? Ele vai te ajudar nesse papel. E aí, dependendo da situação, ele vai fazer, a gente chama muito de medicina integrativa, né? A gente traz outras especialidades, se for o caso, para poder trabalhar junto com o clínico geral, junto com a gente. Então, assim, hoje a medicina veterinária, ela evoluiu bastante, né? Antigamente, o médico veterinário era o médico que atendia tudo, né? Todas as doenças, todos os problemas, que é o famoso clínico geral. Mas hoje em dia, a gente tem um clínico, que é a nossa porta de entrada, né? É um profissional de extrema importância na rotina, mas graças à evolução, né, esses animais eles podem contar com outros especialistas, né? O especialista da pele, que é o dermatologista veterinário,
né? O especialista dos olhos, que é o médico oftalmologista veterinário. Até psiquiatra, gente. Até psiquiatra. Então, assim, ter o que fazer Impressionante. sempre vai ter. A Sempre pessoa realmente tem que estar disposta a querer, né? A procurar ajuda mesmo. É isso. Ai, que legal, gente. Gostei. É bom a gente ter esse espaço aqui para a gente poder falar sobre os cãezinhos, e não só cãezinhos, mas os gatos e, enfim, Sim. os animais que são resgatados, que são tirados das ruas. E eu acho que quando a gente oferece um lar, a gente tem que estar de corpo e alma, né? Exatamente. Completamente entregues e buscar sempre muita informação. Eu acho que o Lucas, ele teve tudo isso. Ele teve disposição e foi atrás de estudar, de perceber. Você teve muita sensibilidade, né? Sim, De perceber sim. o comportamento dele, a personalidade dele. Isso também é muito bacana, né? Por isso que você sacou que, tipo, não é ele que tem que se adaptar à minha rotina. Eu acho que sou eu que tenho que me adaptar dele. Sim. Isso. Com ele foi bem isso mesmo. Ah, é muito bom, muito bonito. Ai, gente, é isso. Mais um episódio. O tempo passa tão rápido quando a gente fala assim de tantas coisas legais, de tanto conhecimento, de tanta informação. E se você gostou desse episódio, se você gostou de tudo que foi falado aqui, dá seu comentário. Se você tem alguma sugestão, escreve aqui pra gente. Esse espaço aqui é de vocês também. Eu quero agradecer. Muito obrigada, Lucas, pela sua história, pelo Nico, por ter dividido isso com a gente. Quero agradecer também as meninas, Camila e Andresa, aí, por tanto conhecimento, por tanta dica importante. Eu acho que o nosso objetivo aqui também é prestar um pouquinho de serviço, sabe? Para quem está ali nos vendo e tem alguma dúvida, quer adotar um bichinho ou qualquer coisa assim, poder, né, vir aqui e se calçar de informações. Esse espaço ele serve para isso. Estamos aqui para isso. Agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de poder estar dividindo isso com essa amiga de trabalho que é maravilhosa, a doutora Camila. Agradecer também a clínica que permitiu a gente estar aqui nesse momento. Ai, que bom! Né? A Provita, que é a nossa clínica do coração. E é isso, precisando de qualquer informação, a gente está à disposição. Isso aí, meninas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Não percam, sempre dicas, histórias lindas, emocionantes, muitas informações e muitos cuidados. Um beijo. Até a próxima. Tchau.